Olá, eu sou Renata, pedagoga, psicopedagoga, mãe 3 vezes e pastora. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês que são mães de filhos adultos. Quem aí já tem o tamanho G, né? Aqui em casa a gente tem o PMG. E você já está aí com alguém do tamanho G? Então, bora comigo, ser uma mãe melhor para filhos melhores. Isso aí, gente, o tema hoje é filho adulto. Pois é, a gente quando tem filho pequenininho pensa, né? Eu quero que meu filho cresça, não vejo a hora que ele seja adulto. E a gente fica cheio de expectativa em relação a esse momento. Mas quando eles crescem, vêm novos desafios, não é mesmo? A gente que já tem um filho chegando aí na idade adulta ou já na idade adulta, percebe, se dá conta de que agora nós temos novos desafios. De que agora nós temos que enxergar a maternidade com outro olhar, que nós temos que mudar, não é mesmo? Porque a criança se desenvolve, a criança cresce e é óbvio que a gente quer que os nossos filhos cheguem à idade adulta, que os nossos filhos se tornem adultos. Mas quando isso acontece, aí chegou aqui, né? Chegou aqui e agora a situação ficou aqui meio que de igual para igual. E como é que eu me relaciono com esse novo ser? Como que eu me relaciono com essa nova pessoa que tem aqui dentro da minha casa, que tem aqui agora na minha família? Então vamos lá, né? Eu acredito muito em ciclos, em etapas, em tempos na vida da gente. E eu vejo isso em toda a criação de Deus, né? Foi Deus que fez com que existisse um movimento de rotação, de translação, que faz ser dia, que faz ser noite, que faz com que haja as estações do ano, que faz com que haja o ano, os 365 dias. E como isso é maravilhoso, porque às vezes a gente vai dormir entristecido, chorando, e quando a gente acorda, somente pelo fato de termos tido uma noite de sono, a gente já acorda renovado, fortalecido, se sentindo motivado para enfrentar aquela situação que nos fez chorar na noite anterior. Então, o fato de nós vivermos por ciclos, de nós termos etapas novas, o que seria das dietas não fosse as segundas-feiras, né? Então, o próprio nascimento do nosso filho, a gente vai contando as semanas, os meses, as etapas, a amamentação exclusiva, começou na papinha, começou a engatinhar. Então, tudo isso nos renova. Deus é muito sábio, né? Tudo que Ele faz é perfeito. Então, a questão de nós vivermos de etapa em etapa, de ciclo em ciclo, traz um renovo, traz uma força, traz um ânimo, né? Isso faz com que a gente busque se renovar. E não é diferente na maternidade, muito pelo contrário, na maternidade talvez seja onde isso mais se evidencie. Então, quando o nosso filho chega na idade adulta, é tempo da gente se renovar, é tempo de nós olharmos para nós mesmas e identificarmos como nós queremos ser como mães, né? Como eu vou ser mãe desse homem, como eu vou ser mãe dessa mulher. Então eu quero deixar aqui para vocês, como sempre, né, as dicas, os tópicos. Eu gosto de falar por tópico, eu acho que a gente memoriza melhor, né, quando a gente aprende assim. E eu quero deixar aqui para vocês 3 dicas para você que é pai, para você que é mãe de filhos que estão aí chegando, ingressando na idade adulta. Primeira dica: agora você pode ser amiga. Aproveita isso! Quando eles são pequenininhos, muitas vezes, se não diariamente, a gente tem que decidir entre ser mãe ou ser amiga. E isso deixa a gente de cabelo em pé e na maioria das vezes a gente opta por ser mãe, porque a responsabilidade nos chama, nos inclina para isso, né? Mas quando eles chegam na idade adulta, finalmente chegou o tempo em que eu posso ser mais amiga do que mãe. E muitas vezes a grande maioria dos pais não percebe isso, não se atenta para isso e continua sendo pai e continua sendo mãe e não aproveita o momento de se tornar amigo, não percebe, não está sensível a esse momento. Então, a gente precisa se comunicar, se relacionar com esse filho adulto como uma amiga, como um amigo. Então, por exemplo, né, uma amiga te conta uma situação que aconteceu com ela.
Então, uma amiga te procura para te falar de uma situação que aconteceu com ela, mas ela não te pediu um conselho. Ela apenas desabafou com você. Ela te falou, ai, preciso desabafar, aconteceu uma situação comigo. E ela desabafa e quando ela termina de contar, ela simplesmente vai se retirar porque ela só queria desabafar. O que você faz com essa sua amiga? Você fala assim, ah não, mas vem aqui, mas eu não acredito que você fez isso, mas não é assim, você não deveria ter se comportado dessa forma, mas você tinha que ter feito isso, mas agora, ó, já que isso te aconteceu, então você precisa ir lá e fazer não sei o quê. A gente faz isso? Não, não tá me pedindo conselho, não é verdade? Então, a gente até talvez possa perguntar, ah, posso te dar uma opinião? Mas é com aquela delicadeza, com aquela sutileza que com os filhos nós não temos. E por quê? Né? Porque essa ansiedade de falar, porque essa ansiedade de mostrar caminho, essa ansiedade de mostrar para ele o que fazer, deixa o suspense. Deixa ele ter vontade de ouvir teu conselho. Deixa ele ficar curioso sobre o que você faria nessa situação. Seja mais amiga, menos mãe. Esse é o momento certo de fazer isso. Então, o seu filho veio te contar alguma coisa, você fala, poxa filho, é mesmo? Que situação, não é mesmo? Pois é, que situação. E o que você vai fazer? E como você está pretendendo resolver isso? Qual é a tua decisão em relação a isso? O que você vai decidir? Pergunta. Deixa, se ele não falar, e se ele não te perguntar e for embora, ok, também segura a tua onda. Fica um pouquinho quieta. Ele vai voltar para te contar, poxa mãe, lembra aquela situação que eu te contei? Eu resolvi dessa forma e não foi legal, acabou piorando mais a situação, agora eu não sei o que eu faço. Esse é o momento de você dar o conselho. Ou então ele fala assim, mãe, sabe aquela situação que eu te contei? Eu resolvi assim e foi muito bom, deu certo, resolvi. Parabéns, seu filho cresceu. Olha que legal. Então, você precisa se segurar um pouco mais, né? Se segurar, deixar que o teu filho tome as escolhas dele, as decisões dele, os caminhos dele, porque agora ele é adulto. E se você continuar tentando tomar todas as decisões por ele, mostrar o caminho para ele, decidir por ele, você vai afastar o seu filho de você. Ai, mas é muito difícil porque eu sei qual é a resposta, eu sei como resolver isso, eu sei o que ele deve fazer. E como que eu não vou falar para o meu filho se eu sei como ele resolve um problema? Não falando. Você não vai falar não falando. Porque por mais que você saiba a solução, por mais que você saiba como ele deve se comportar, não vai adiantar você falar, ele precisa entender isso, enxergar isso, descobrir isso por ele mesmo. Errando, acertando, como todo mundo, como foi com você também. Ou talvez ele vai errar ou não vai conseguir tomar uma decisão e vai voltar para você. E aí sim ele vai te perguntar, e aí é o momento de você falar. Então, é permitir que ele faça as escolhas dele, né? Permitir que ele escolha estar perto de você, que ele queira o teu conselho, permitir que ele tenha o seu espaço, a sua individualidade, que ele pode pensar diferente de você e que tudo bem, nem toda conversa, nem toda discussão precisa terminar com um cedendo. Tudo bem se ele tiver uma opinião diferente da tua. Tudo bem se ele pensar que melhor é o A e você acha que o melhor é o B, você vai falar, eu acho que o melhor é o B por isso, isso e isso, mas ok, eu respeito a tua escolha. Você acha que o A é melhor, ok, tudo bem. Ele não tem que pensar igual a você em tudo, né? Então esse é o momento de você ser mais maleável. Teu filho está chegando ou chegou à idade adulta, é momento de ser mais amiga, menos mãe, ok? E aproveite esse momento porque é maravilhoso a gente poder ser amigo do nosso filho. Segunda dica, nós precisamos ser exemplo. Então, o adulto que você quer que seu filho seja, o adulto que você quer que seu filho se torne, a medida para esse adulto é você. Tem um outro vídeo meu que fala sobre isso, que é o vídeo dos 5 conselhos universais para todo pai e toda mãe.
né? Independente de idade, independente de quantos filhos tenha, para pai, para mãe, para todo mundo. São 5 conselhos universais. Procura aí depois no canal, assista. Eu explico muito bem o que é ser exemplo, né? Que é além do simplesmente não mentir, porque meu filho vai me ver mentindo, vai achar que mentir tudo bem. É mais do que isso. Ser exemplo é você estabelecer referência, é você estabelecer medida, é você dar uma régua para a vida para o seu filho. Ele vai medir a vida na régua que é você. Então, teu filho não é bobo, ele cresceu, ele é um adulto. E não adianta mais você ficar falando, você ficar tentando manipular, né? Você precisa ser. Mais do que falar, mais do que tentar escolher por ele, mais do que qualquer outra coisa, você precisa ser. Você vai ensinar o seu filho sendo. Ok? Lembra, ele cresceu, ele é um adulto agora. Você que já é uma adulta, que já é uma mãe, quando a sua mãe faz algo e você sabe que ela está fazendo isso só para tentar te manipular, para tentar escolher por você, você percebe. Ou quando ela fala alguma coisa que não é uma verdade, que não é a essência dela, você percebe. Como você sente isso? Então a gente precisa também tomar muito cuidado em relação a isso por nossos filhos, porque eles também já são adultos e já percebem também. Ok? E o terceiro e último conselho que eu quero te dar para você que tem um filho chegando na idade adulta é: busque a Deus. Busque a Deus pelo teu filho. Você não pode estar com ele o tempo todo, você não pode fazer por ele tudo o que você desejaria fazer. Então coloque ele nas mãos de Deus. Coloque ele, apresente ele ao Senhor. Ore por ele, cubra a vida dele. Tenha certeza que ele está apresentado, consagrado, que você realmente fez, espiritualmente falando, tudo que você pode fazer pelo teu filho. Lute espiritualmente pelo teu filho. Chegou o momento de falar menos com ele, então esse também é o momento de falar mais com Deus sobre ele, né? Então, muitas mães falam assim para mim: ai, Renata, mas eu oro pelo meu filho, eu peço tanto a Deus pelo meu filho e ele tomou um caminho errado, ele está num caminho de vício, ou num caminho de prostituição, ou num caminho que não está bacana. Poxa vida, a minha vida inteira orei tanto por ele, né? Eu apresentei tanto os meus pedidos a Deus e apresentei a minha oração a Deus pelo meu filho, e olha aí, ele tomou esse caminho que não é legal. Mas eu quero te falar uma coisa: existe algo que é batalha espiritual. Então, se você crê em Deus e crê que Deus existe, você também crê que os demônios existem, né? Existam. Então, a gente precisa batalhar espiritualmente pelos nossos filhos. Tudo aquilo que você trabalhou pelo seu filho, desde o trabalho de trocar fralda, de dar mamadeira, de acordar de madrugada, o trabalho de fazer a lição de casa, de levar aqui, de levar ali. Agora é uma hora de você trabalhar pelo teu filho espiritualmente, né? De você batalhar por ele. Mas tenha certeza que você realmente está em guerra pelo teu filho. E eu não sei fazer isso, eu sei orar, eu sei pedir para Deus. Então deixa eu te ensinar. Sabe o que é você batalhar pelo teu filho? É você fazer um jejum por ele, algo que realmente te custe. Então você vai jejuar pelo teu filho, jejum de Daniel, 21 dias comendo somente legumes, verduras e frutas. 21 dias somente verdura, legume e fruta. Jejue pelo seu filho. Entregue uma oferta pelo seu filho. Você já pensou nisso? Tirar algo que te custa, tirar algo que você realmente gosta, que você quer ter, mas você vai entregar como uma oferta pelo seu filho. Acorde de madrugada para orar por ele. Coloca aí teu relógio, 21 dias para despertar, às 3 horas da manhã, você vai se colocar de joelho e orar por ele. Faz diferença orar por ele 10, meia, 11 horas antes de dormir ou orar às 3 da manhã? Faz, porque a palavra de Deus diz assim: aqueles que me buscam de madrugada me acharão. Então você vai buscar a Deus de madrugada, você vai se sacrificar pelo teu filho, né? Vá a uma igreja, peça um óleo da unção. A Bíblia diz que o óleo da unção, ela quebra com todo o peso, com todo o jugo. Se houver alguma consagração, se houver alguma situação espiritual demoníaca agindo sobre a vida do teu filho,
Você vai buscar esse óleo da unção e o óleo da unção vai tirar isso da vida dele. Então você vai pôr o óleo da unção lá no travesseiro dele, na cama dele, na porta do quarto dele, na janela do quarto dele, no guarda-roupa dele, na foto dele. Você vai ungir, vai declarar que o teu filho é do Senhor, que você consagra ele a Deus. E isso tudo é batalha espiritual. Isso tudo é batalhar espiritualmente pelos nossos filhos. Deixa eu te falar uma coisa, eles cresceram, se tornaram adultos e eles vão aí, ó. A gente não cria filho para o mundo, eu odeio essa frase, né? A gente cria filho para o mundo. Não, a gente não cria filho para o mundo. Nós criamos filhos para Deus. Mas eles vão sair debaixo das nossas asas, né? Eles vão por aí. E aí, os anjos do Senhor precisam estar lá ao redor deles, ok? Ore por eles, consagre seus filhos ao Senhor. Eles cresceram, mas eles continuam sendo amados, eles continuam tendo uma mãe que luta, que guerreia por eles. Ok? Pensa nisso. Eu espero ter ajudado. Se ajudou, compartilhe esse vídeo com outros pais. Vamos juntos ser pais melhores para filhos melhores. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Vou ter prazer em te responder. Deus abençoe tua casa.